Deixa eu ver se eu adivinhei. Você é um profissional que é muito bom no que você faz. As pessoas já perguntam se você tem uma mentoria e você ainda não tem porque não sabe como estruturá-la. Acertei? Se esse é o teu caso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te entregar um passo a passo bem simples, bem mastigado, para você tirar a tua mentoria do papel. Eu vou começar trazendo uma outra dúvida que é muito comum de vir junto com essa dificuldade de estruturar uma mentoria, que é: Rômulo, como que eu sei se eu estou ou não habilitado ou habilitada para ter uma mentoria, para começar a vender mentorias? E o que eu falo? Mentoria é um produto onde você organiza ali um caminho mastigado para entregar esse caminho mastigado para o seu mentorado, para que ele chegue em determinado resultado mais rápido do que se ele fosse sozinho. Então, para você começar a vender mentorias, ou você já tem que ter você mesmo percorrido esse caminho e aí você vai empacotar exatamente o que você fez para que outras pessoas possam replicar. E aí, nesses casos, a gente fala que você é a persona transformada, ou mesmo você não tendo percorrido esse caminho, você ter ali o conhecimento, você ter a expertise, você saber como que outra pessoa consegue percorrer esse caminho, e aí sim você entrega isso para o seu cliente, para o seu mentorado. É igual eu falo, uma pessoa, por exemplo, que nunca sofreu de ansiedade, mas ela estudou para isso, ela formou-se uma terapeuta, ela consegue empacotar todo um caminho para que você consiga aprender a lidar com a ansiedade. Então, mesmo ela não tendo passado por ansiedade, ela consegue te ajudar a lidar com a sua ansiedade. Então, nesses casos, ela não é persona transformada, mas ela estudou para isso, ela adquiriu conhecimento suficiente para isso. No meu caso, eu larguei o mundo corporativo, eu saí de uma grande empresa onde eu era head de marketing digital e abri o meu próprio negócio digital e escalei o meu próprio negócio digital para múltiplos 6 dígitos por ano. Então, eu tendo vivido esse caminho, eu empacotei ele dentro de uma jornada e eu entrego para os meus mentorados. Logo, eu sou a persona transformada. Então, nesses dois casos, sendo ou não persona transformada, mas tendo esse caminho, você consegue sim começar a vender mentorias. Se você não tem essa bagagem, se você não tem esse conhecimento, se você é alguém que, por exemplo, começou agora a estudar determinado assunto, você não vai começar vendendo mentorias sobre isso, certo? Porque você nem tem a experiência, você nem tem o conhecimento suficiente. Então, para quem está começando em algo, mentoria não é o caminho indicado, ok? Agora, se você tem sim essa bagagem, se você tem esse conhecimento, aí beleza, você pode estruturar a sua mentoria. Massa? Se você é esse caso, então vamos para a tela, vamos entender quais são esses 7 passos que você vai percorrer para estruturar toda a sua mentoria. E eu começo já abrindo aqui o nosso passo 00, é um passo que vem antes dos nossos 7 passos, que é definir quem que é o teu cliente ideal. Quem é o cliente ideal dessa mentoria? Rômulo, como assim o cliente ideal? Eu vou falar. Com o teu conhecimento, com a tua expertise, com tudo que você sabe, você certamente consegue atender vários tipos de clientes, eu tenho certeza disso. Só que quando eu falo de mentoria, é muito difícil você conectar todo mundo num produto só. Então é fundamental você ter essa ciência de que, por mais que você consiga ajudar diversos perfis de pessoas, você vai sempre definir um perfil que é o seu cliente ideal, que é aquela pessoa que você deseja atender. É aquela pessoa que você sabe que está mais preparada para tirar o máximo de proveito daquilo que você vai entregar. O que resume essa ideia é você pensar o seguinte: se você hoje identifica que você tem um problema no coração, é mais provável que você busque quem? Que você busque um cardiologista ou que você busque um clínico geral. É muito mais provável que você busque um cardiologista. Por que é mais provável? Porque o cardiologista é um especialista naquela área. E a gente tem essa percepção, é um senso comum de que o especialista na área está mais habilitado a te ajudar do que o clínico geral que sabe de tudo um pouco. Quando eu trago isso para o digital, é a mesma coisa. Se eu sou o cara que fala, que ajuda a escalar negócios digitais, que querem vender qualquer coisa, seja uma mentoria, seja consultoria, seja curso, seja comunidade, seja tudo o que for, eu vou acabar tentando me comunicar com todo mundo, sendo meio que o clínico geral da escala de negócios digitais,
mas não vou me conectar com ninguém. Agora, se eu me posiciono como um especialista em escala de negócios digitais, tendo programas de mentoria como produto principal, eu começo a me tornar o especialista dessa área. E as pessoas que estão buscando por isso vão conectar comigo, ok? Então é isso que eu quero que você entenda. Por mais que você consiga resolver várias coisas e trabalhar com vários perfis de clientes, é importante que você defina quem é o perfil de cliente exato que você deseja atender com esta mentoria, beleza? Perfeito. Entendendo quem é esse cliente ideal, aí sim eu vou para o primeiro passo, que é escolher o tema da sua mentoria. E aqui eu sei que muita gente trava, apesar da escolha do tema ser algo um tanto óbvio. Porque o que eu falo, e caso real até que eu já peguei dentro da minha mentoria. A pergunta que eu recebi de um mentorado foi o seguinte: Rômulo, eu tenho mais de 15 anos de experiência numa área X, só que eu acho que essa área não é tão vendável e eu demoraria mais para me posicionar, para ser visto como referência e tal. Então o que eu pensei? Eu vou me posicionar como mentor numa área Y, porque eu acho que aqui tem mais potencial de venda, é um mercado mais aquecido e tudo mais, eu acho que eu vou por aqui. Aí o que eu trago de resposta? A melhor área para você se posicionar como um mentor, para você criar o seu programa de mentoria e você começar a entregar um trabalho de alta qualidade, que gera transformação, que impacta verdadeiramente a vida do teu mentorado, é você se posicionar naquele lugar onde a sua experiência é maior, onde você tem mais capacidade de gerar resultado, onde você, sendo persona transformada, gerou mais resultados para você mesmo. Então, pegando esse caso do meu mentorado, se você tem mais de 15 anos de experiência nessa área, não faz o menor sentido você criar uma mentoria numa outra área, porque você acha que lá o mercado está mais aquecido. Por quê? Porque aqui é onde tu tens propriedade. Aqui é onde tu tem bagagem, aqui é onde tu já viveu várias coisas que quando os teus mentorados começarem a te trazer, você viveu aquilo. Você tem bagagem suficiente para olhar para aquele caso e falar, cara, já passei por isso, o caminho é por aqui, é assim que se resolve. Então, o melhor lugar para você começar essa mentoria, o melhor tema para você abordar dentro da sua mentoria é aquele onde você tem mais resultado, ou você tem mais propriedade, ou você tem mais histórico, você tem mais lastro, tem mais bagagem como um todo, ok? Então não inventa de olhar para o mercado e dizer, opa, esse mercado aqui está aquecido, né? É um tema que eu não domino tanto, mas eu posso estudar e começar. Não, vai para o lugar onde você tem bagagem, beleza? E aí você define o tema específico da sua mentoria. Então, pegando, por exemplo, um profissional que é expert em finanças pessoais, a tua mentoria provavelmente vai ser uma mentoria focada em finanças pessoais. Qual que é o tema da sua mentoria? Organizar a vida financeira de pessoa física, organizar a vida financeira de empreendedores. Enfim, você vai sempre levar o tema da sua mentoria para a área que você decidiu fincar ali a tua bandeira de posicionamento e você começar a explorar esse mercado. Massa? Perfeito. Escolhi o tema da minha mentoria. Qual que é o próximo passo? É você definir qual que é o problema que você resolve. Rômulo, como assim o problema que eu resolvo? Toda mentoria nasce quando você identifica um problema. Rômulo, me dá exemplo para eu entender que não estou conseguindo pegar muito aqui o raciocínio. Vou te falar. Por exemplo, qual é o problema que deu origem à minha mentoria? Existe no mercado uma infinidade de profissionais que são muito bons no que fazem, que tem muita bagagem, tem muita experiência, tem muito conhecimento, tem muito potencial para se firmarem como referências na sua área. Só que esses profissionais não sabem como trazer toda essa bagagem, todo esse lastro e comunicar isso de forma eficiente na internet. Então são pessoas que são muito boas, mas que quase ninguém sabe o quanto elas são boas.
Então, a partir deste problema e entendendo que eu consigo ajudar essas pessoas, porque aí está a minha expertise, que é exatamente posicionar pessoas na internet, dar voz para esses profissionais que são muito bons, mas não sabem como usar essa voz no digital. Então, entendendo este problema, entendendo que eu posso resolver, nasce ali a minha mentoria. Então, você precisa entender qual é o problema que você identificou que o teu cliente passa e esse problema dá origem à sua mentoria, né? No caso de finanças pessoais, como eu falei, o problema seria a maioria das pessoas, mesmo ganhando muito bem, não sabe como gerir o próprio dinheiro e acabam não conseguindo nem fazer com que esse dinheiro sobre, nem que ele multiplique, e elas não conseguem realizar os seus maiores sonhos, por exemplo. Então esse é um problema que você, enquanto educador financeiro, identificou. E esse problema vai dar origem, então, à sua mentoria, para ajudar essas pessoas que não conseguem lidar bem com o seu dinheiro a lidar bem com o dinheiro e multiplicar esse dinheiro, ok? Então, isso daqui, esse problema é o que dá origem à sua mentoria. E, indo para o passo de número 3, depois que você entendeu qual que é o problema, né, que você resolve, que dá origem à sua mentoria, você vai entender qual que é a solução, então, que você vai propor. Porque no meu caso, eu trabalho com profissionais que são muito bons no que fazem, que têm bagagem, que têm lastro e querem usar o digital para poder escalar negócios, principalmente com programas de mentoria. O problema é que eles não sabem como. Eles não sabem como comunicar o quão bons eles são, eles não sabem como estruturar esse programa de mentoria da forma certa, e esse é o problema que eu identifiquei. Qual que é a solução que eu proponho para que essa pessoa consiga percorrer essa jornada? A minha solução, por exemplo, começa por estruturar o programa de mentoria da forma certa, de uma forma perpétua, que aceite novos mentorados a qualquer momento. Tendo esta mentoria pronta, a gente aplica estratégias de caixa rápido para que ele feche ali os primeiros 3, 5, 10 mentorados. Fazendo o caixa rápido, a gente propõe estratégias de posicionamento para que ele arrume ali o perfil, para que ele comece a se posicionar, para que ele comece a mudar a percepção que as pessoas têm dele, que o mercado tem dele, para se fincar ali como uma referência na sua área. Então, percebe que eu vou meio que costurando um caminho, propondo a solução e colocando o que eu acredito que o meu mentorado precisa fazer. Daí, pegando de novo o exemplo do educador financeiro que eu usei aqui. Qual que é a solução? Você entendeu que o teu público é uma pessoa que, mesmo ganhando bem, não sabe lidar com dinheiro, não sobra dinheiro, não multiplica o patrimônio, enfim. Qual que é a solução que você vai propor? E aí você vai meio que desenhar esse caminho. Por exemplo, eu vou começar fazendo com que ela tenha muita clareza sobre tudo que ela ganha e tudo que ela gasta. Depois que ela tiver essa clareza, o próximo passo vai ser identificar onde que estão ali os furos do balde dela. Então, onde que está saindo dinheiro que é desnecessário, onde ela poderia cortar um pouquinho ali daquele custo de vida, onde que ela poderia equilibrar. Depois eu vou começar a pensar em renda extra, como que ela consegue fazer entrar mais dinheiro no caixa dela. Enfim, você vai desenhar qual que é a solução que você vai propor, e você sendo o expert, essa parte é muito importante de reforçar, porque eu sei que muitos dos meus mentorados têm dificuldade nessa parte. Você sendo o expert, ninguém melhor do que você para propor essa solução. Percebe? Por quê? Porque eu sou especialista na minha área. Eu sou especialista em estrutura e escala de negócios digitais. Então, desenhar um caminho para esse objetivo, para mim, é muito fácil. Agora, eu, Rômulo, não sou educador financeiro. Então, desenhar esse caminho dentro da área de educação financeira já não é tanto a minha expertise. Aí vamos supor que você é um psicólogo e você criou uma clínica e a tua clínica bombou, cresceu muito rápido, e hoje outros psicólogos te pedem ajuda para que você consiga olhar para a clínica deles e ajustar alguns pontos para que a clínica deles também cresça e também prospere, assim como a tua. Eu, Rômulo, não sei que caminho que você viveu. Eu não sei o que você executou ao longo desse caminho. Percebe? Você sabe disso melhor do que ninguém. Então você, enquanto expert, é a pessoa mais habilitada a desenhar esse caminho e a desenhar essa solução a partir do que você fez quando você é a persona transformada, ou a partir do que você sabe que a pessoa precisa fazer quando você não é a persona transformada, mas você tem o conhecimento, ok? Então,
Elimina um pouco dessa, às vezes, insegurança de achar que, mas eu não sei, né? Eu não tenho tanta propriedade, não tenho tanta certeza. Elimina um pouco disso, porque ninguém melhor do que você para desenhar esse caminho. Então, traça esse caminho, coloca ali no papel e confia nele. Porque se você colocou no papel é porque para ti, de alguma forma, esse caminho faz sentido, ok? Massa, então alinhado esse ponto, eu vou para o passo de número 4, que é o passo de definir a promessa da sua mentoria. E aqui eu vou falar que a promessa da mentoria está diretamente ligada a qual resultado você vai ajudar o teu cliente, o teu mentorado, a alcançar. Então, se o tema da minha mentoria é escalar negócios digitais para múltiplos 5 dígitos por mês, a promessa da minha mentoria vai estar diretamente ligada a isso. Eu vou te ajudar a escalar seu negócio digital para múltiplos 5 dígitos por mês. Se o resultado que eu vou entregar dentro da minha mentoria é ajudar o meu mentorado a organizar todas as finanças dele para realizar os sonhos, a promessa da minha mentoria vai estar ligada a isso. Eu vou te ajudar a ter as tuas finanças na palma da tua mão para você realizar todos os teus sonhos. Se eu for ajudar o meu mentorado a organizar a clínica dele, captar mais pacientes e faturar de 50 a 100 mil reais por mês. Então a promessa vai ser isso, te ajudar a estruturar a tua clínica, captar mais pacientes e fazer de 50 a 100 mil por mês. A promessa vai estar sempre ligada ao resultado específico que você quer entregar, que você quer ajudar o seu mentorado a alcançar. E aqui eu vou trazer um ponto que é importante, que é, primeiro, nem toda promessa precisa falar de venda ou de número. Eu sei que isso é um tanto óbvio, mas é importante de ser dito porque é uma dúvida comum. Por exemplo, eu falo de escala de negócio digital. Então, dígitos, faturamento, quantidade de dinheiro é algo importante no meu mercado. Por isso que geralmente nas minhas promessas isso vai acontecer. Agora vamos supor que você é um mentor de liderança. E você vai ajudar líderes, de uma forma geral, a se comunicarem melhor para levar os seus times ali a mais alta performance. Não tem sentido colocar uma promessa ligada a número, a faturamento, percebe? Porque não tem muito como mensurar o teu resultado como líder, a alta performance, a uma meta específica. Porque você pode ser um líder que está buscando alta performance para que o teu time rompa uma meta de 50 mil reais por mês. Tu pode ser um líder que está buscando alta performance para que o teu time rompa uma meta de 500 mil reais por mês. Então são realidades muito diferentes, percebe? Não tem como colocar muito ali um teto de faturamento. Outra coisa, se você trabalha numa área que não tem nada a ver, como por exemplo a área do educador financeiro para pessoa física, ele não precisa colocar uma meta ali de dinheiro. Eu vou te ajudar a acumular um patrimônio de 100 mil reais em 6 meses. Não tem muito como fincar a promessa num lugar ali, num teto financeiro, porque dependendo da realidade de cada um, de onde que cada um parte, do patrimônio que já tem acumulado, de não ter nenhum patrimônio, de ter dívidas ou de não ter dívidas, cada um vai partir de um canto muito diferente. Então, a promessa dele, no final das contas, não precisa ter esse teto. Basta que a pessoa entenda que ela vai conseguir organizar as finanças dela para poder realizar sonhos, para, enfim, ela construa patrimônio, mesmo que você não diga exatamente de quanto é esse patrimônio. Então, esse é um ponto. Você não precisa dar um teto para as tuas promessas, desde que não faça sentido. Se fizer sentido, beleza, mas se não fizer, não precisa. O segundo ponto é: caso você seja a pessoa que vai trabalhar numa área onde dá para colocar uma promessa financeira, por exemplo, eu sou nutricionista e eu consegui fazer ali um resultado de 15 a 20 mil reais por mês numa média com consultório, e eu quero me transformar em mentor de outros nutricionistas que também querem fazer de 15 a 20 mil reais por mês com consultório. Então, se faz sentido você colocar esse número e você vai colocar esse número, qual é o teto que você deve colocar? Sempre aquele teto que você já bateu. Porque, por exemplo, no caso que eu acabei de citar, se esse Nutri fazia como uma média de 15 a 20 mil reais por mês com consultório, você concorda comigo que não faz o menor sentido ele criar uma promessa de que vai te ajudar a fazer de 30 a 50 mil reais por mês no consultório? Por que não faz sentido? Porque é um resultado que ele nunca alcançou. Então, se é um resultado que ele nunca alcançou, ele não tem o caminho para chegar lá. Então, ele até pode colocar isso numa promessa.
vai ficar mega agressiva, mas ele não tem bagagem suficiente para te entregar essa promessa. Então ele até pode vender esse programa de mentoria. Ele provavelmente não vai conseguir entregar. E por mais que, isso pareça muito óbvio, eu vejo muito caso desse todo o santo dia. Para mim o mais clássico são pessoas que prometem crescimento e venda no Instagram. Porque isso pipoca, pelo menos para mim, quase todo dia aparecem pessoas assim, que prometem que vão te ajudar a crescer no Instagram e vender mais. Só que você olha, a pessoa tem 200 seguidores, 500 seguidores. Então, como que eu tô te prometendo crescer no Instagram se o meu tem 200 seguidores, 500 seguidores? Percebe? E o problema aqui, para ficar claro, o problema não é ter 200 ou 500 seguidores, porque número de seguidores não é muito parâmetro para nada. Mas, se a tua promessa é me ajudar a crescer, as pessoas vão te julgar por quantos seguidores você tem, ok? Então, se você promete isso, você tem que ter coerência ali. E, enfim, todos os dias eu vejo muita gente incoerente no digital e essas pessoas não vão se perpetuar. Isso é um fato, beleza? Então, massa, entendi sobre o passo da promessa. Qual que é o próximo passo? Aí sim eu entro no conteúdo, que é o que eu vou entregar para o meu mentorado a nível de conteúdo. E a pergunta que vai nortear a definição do teu conteúdo está diretamente ligada à promessa. Você vai basicamente se perguntar o seguinte, o que eu preciso ensinar para o meu mentorado para cumprir com a promessa que eu estou fazendo? Vou falar de novo. O que eu preciso ensinar para o meu mentorado para cumprir com a promessa que eu estou fazendo? Então, a minha promessa é ajudar experts a escalarem seus negócios digitais vendendo o seu programa de mentoria. O que eu preciso ensinar para o meu mentorado para que ele consiga chegar nesse resultado? A minha promessa é ajudar a pessoa a fazer de 15 a 20 mil como nutricionista de consultório. Legal. O que tu precisa ensinar, então, para esses nutris para eles chegarem nesse resultado? Então, você sempre vai se questionar. O que eu preciso ensinar para o meu mentorado para cumprir com a promessa que eu estou fazendo? E a resposta dessa pergunta é que define qual é o conteúdo que você vai ensinar dentro da mentoria. Nada mais e nada menos. Por que eu falo isso? Porque é muito comum, sobretudo para pessoas que têm muita bagagem, que tem muito conhecimento, que tem ali, um repertório de conteúdo muito vasto, é muito comum essas pessoas quererem ensinar tudo o que elas sabem dentro dessa mentoria. Só que eu falo que conteúdo de mentoria não é sobre ensinar tudo o que você sabe, é sobre ensinar somente o que o mentorado precisa para chegar nesse resultado, certo? E eu falo por isso, porque o que você sabe provavelmente é muita coisa. Então o teu mentorado não precisa acessar tudo isso porque ele vai ficar maluco de tanta informação. E todo o resto que você sabe, que acaba sendo conteúdo ali complementar, você deixa para outro momento, para outros produtos, para o próximo passo, inclusive, dessa mentoria, para quem quiser avançar para mais profundidade contigo, enfim. Você guarda, porque não é o momento de entregar ainda aqui nessa mentoria, ok? Massa. Aí eu vou para o passo de número 6, que é definir, então, quais são as fases que a minha mentoria vai ter. Rômulo, como assim as fases que a minha mentoria vai ter? Vou falar. Se você chega para o teu mentorado e entrega todo o conteúdo para ele de uma vez só, e diz assim, tá tudo aqui, estuda, aplica e faz o resultado. Essa pessoa provavelmente vai travar. Por quê? Porque ela vai assistir um monte de coisa, ela vai consumir um monte de conteúdo, ela talvez não consiga organizar aquele conteúdo na mente dela, ela não consiga quebrar aquilo num caminho e ela talvez trave. E isso acontece muito no digital porque tem muita informação rolando. As pessoas seguem muita gente, escutam muita coisa, estudam muita coisa e parece que quanto mais elas consomem, mais elas se sentem ali meio que perdidas e travadas. Então o conteúdo de mentoria não se entrega de uma vez só. E aqui entram justamente as fases da mentoria, onde é sempre interessante que você quebre a entrega. Então você pense assim, o que eu preciso entregar para o meu mentorado é tudo isso daqui. Legal. Mas o que eu vou entregar primeiro para o meu mentorado? Aí você define uma fase número 1. Na fase 1, eu vou sentar com ele, eu vou entender o momento dele, eu vou montar meio que um diagnóstico do momento atual e vou traçar um plano de ação do meu mentorado, com o que ele precisa executar e na ordem que ele precisa executar.
Massa. Aí eu venho para uma próxima fase onde ele vai precisar disso. Então eu vou entregar essa parte aqui para ele fazer. Numa próxima fase eu acredito que faz sentido ele implementar tal coisa, que ele faça isso. Então é legal que você quebre toda a entrega de mentoria em fases, para justamente organizar o caminho e entregar ali, ó, passo a passo, o que a pessoa precisa para executar e evitar que você tenha mentorados travados ali, perdidos, sem saber exatamente o que eles executam. Beleza? E aí eu chego no último ponto, no passo de número 7, que é, definido tudo isso, pensar então quais vão ser as ofertas da minha mentoria, ou seja, quais vão ser os planos da minha mentoria, quais vão ser os preços da minha mentoria. E perceba que eu falo ofertas no plural. Por quê? Porque eu sempre recomendo que você não tenha somente uma oferta de mentoria, porque existem perfis de pessoas diferentes, com demandas diferentes, né, com desejos diferentes, com necessidades diferentes. Então tem gente que quer acessar a metodologia, quer ter ali o mínimo de acesso a você e avançar. Tem gente que tem mais dificuldade, ou que gosta de ter mais proximidade com o mentor e quer ter mais acesso a você para conseguir executar. Então é legal que você crie planos diferentes, ofertas diferentes, para essas pessoas que têm necessidades diferentes. E essas ofertas vão subindo de preço na medida que elas dão mais acesso a você. Então, geralmente, uma mentoria em grupo, que tem ali uma quantidade mínima de encontros com você, ela vai partir de um preço. Uma mentoria que é em grupo, que tem mais encontros com você, ela vai ser um pouco mais cara. Uma mentoria que é mais individualizada, que tem mais encontros ainda com você, já vai ser um tanto mais cara. Então eu sempre recomendo que você tenha pelo menos 3 ofertas diferentes de mentoria. Uma que é entregue mais em grupo, uma que também é entregue mais em grupo, mas que tem alguns encontros individuais com você, e uma que tem toda a agenda de grupo, mas que tem vários encontros individuais ali com você, ok? E aí vem o ponto do Rômulo. Qual o preço que eu coloco na minha mentoria? Isso é muito relativo. Eu tenho mentorados que partem ali do preço de R$2.000 para uma mentoria. Tenho mentorados que partem de 5. Tenho mentorados que partem de 10, de 15. Então, o preço de partida da tua mentoria é muito relativo. E qual que é o principal ponto? E aí sim eu quero que você reflita sobre, para você conseguir precificar. Qual é o ponto que mais determina a criação do preço da mentoria? É usar aquela frase de que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Ou seja, qual é a projeção de resultado que o seu mentorado vai ter aplicando o que você vai entregar para ele dentro da mentoria. Então, por exemplo, eu vou falar o caso de um mentorado que é o Anderson. O Anderson é empresário, tem vários negócios há mais de 20 anos e vários amigos próximos, donos de outros negócios, vinham pedindo ajuda do Anderson ali de gestão, né, de ajuda com isso e tal, me dá uns toques, uns feedbacks aqui e tal. E o Anderson falou, cara, eu vou estruturar então uma mentoria, porque daí eu vendo isso para os caras e tal, e a gente faz isso de uma maneira mais formal, né? Eu entro na empresa, sento com ele, de uma forma mais estruturada eu consigo entregar essa mentoria. Só que o Anderson queria cobrar nesta mentoria R$2.000. Eu falei, cara, não faz sentido cobrar R$2.000, porque olha só, olha onde tu tá com os teus negócios, empresas que faturam ali já R$300.000, R$500.000 por mês. Olha onde que esses caras que estão sentando contigo, que estão te pedindo ajuda também estão. Eles já têm negócios que faturam muito alto. Então, para um cara que fatura ali R$200.000, R$300.000 por mês, pagar uma mentoria de R$2.000 vai parecer que ela não vale nada. Vai parecer que, nossa, é muito barata, né? Então ele vai me passar uma coisinha ou outra, uma besteirinha ali e pronto, acabou-se. Então, o conhecimento que você tem, de acordo com o teu momento, é muito valioso. Então, essa mentoria vale muito mais do que 2. Eu insisti para ele cobrar R$10.000 na mentoria. Ele ficou, eu estou começando agora, criando a mentoria agora, como é que eu vou começar cobrando R$10.000? Aí eu falo assim, ó, você não está começando agora. Você tem mais de 20 anos de experiência. O teu produto que é novo, tu tá criando a mentoria agora, mas você não tá começando agora. Você tem toda uma bagagem e um lastro de 20 anos. E aí bati o pé, insisti, ele colocou R$10.000 ali na mentoria,
7 dias depois, foi lá, sentou com uma dessas pessoas que já estava pedindo ajuda, aplicando o script que a gente montou e fechou uma mentoria de R$12.000. Ainda acrescentou uma coisa que não tinha ali no escopo, fechou por R$12.000. Por quê? Porque o momento de jornada dele, o momento de jornada do próprio cliente, o tanto de resultado que ele tem, o tanto de bagagem acumulada, fazia com que ele pudesse cobrar R$10.000. Agora tem gente que pode cobrar 15, pode cobrar 20, tem gente que não tem tanta bagagem assim, ou que a projeção de resultado não é tão óbvia. Como, por exemplo, eu tenho um outro mentorado que é especialista em implementação de iFood para redes de restaurante. E uma implementação de iFood que ele fez num cliente gerou R$150.000 por mês a mais de faturamento. Então, quando eu tenho essa clareza do resultado, da projeção de resultado, fica muito fácil de precificar, porque eu sei que, cara, eu vou implementar então uma operação no restaurante do meu cliente. Fica fácil entender que se eu cobrar 15, 20 e o cara vai acrescentar 100, 150, fica barato para ele pagar, né? Porque o resultado está ali, a projeção de resultado é bem alta. Agora tem gente que não tem essa projeção de resultado tão clara. Por exemplo, eu vou ajudar pessoas que sofrem de ansiedade, eu vou ajudá-las a lidar com a ansiedade para que elas tenham uma vida mais plena. Como que eu mensuro financeiramente o resultado disso? Para pensar num preço, já não é tão óbvio assim. Então eu já não consigo partir dessa projeção de resultado. Aí eu vou olhar para onde? Eu vou olhar pro estilo de vida, eu vou olhar pro poder de compra, para a classe do meu cliente ideal. Se eu entendo que o meu cliente ideal é uma pessoa que ganha mais ou menos tanto por mês, se eu cobrar aqui tanto, eu acredito que vai caber no orçamento dela, vai fazer sentido. Aí você vai ali no preço olhando muito para isso, para o potencial de compra do teu cliente ideal, certo? Mas por isso que eu falo que preço é muito, muito relativo. E aí a minha sugestão é que você olhe para esses dois lugares. Ou para projeção de resultado, caso você consiga projetar um resultado específico com a sua mentoria, ou para o potencial de compra do seu cliente e olhando para o mercado também. O que o teu mercado costuma cobrar para esse tipo de produto, em programas de mentoria, por quanto tempo, para que você tenha mais ou menos ali um espelho do mercado, se posicione em algo perto disso, para ir entendendo quanto que o teu cliente está disposto a investir nesse tipo de mentoria, ok? Esse é o direcionamento aqui para a parte de planos, de ofertas e de preços. E aí a gente fecha então os 7 passos e vou te falar qual que é o próximo passo, né? O que você tem que fazer a partir de agora, que é primeiro, executar. Então pega tudo isso, pega os insights que você teve vendo esse vídeo, joga tudo num papel, joga no mapa mental, tira da tua mente, coloca realmente num lugar escrito para que você consiga tirar a mentoria do papel e que você consiga buscar os primeiros clientes dessa mentoria, que você feche aí os seus primeiros mentorados, ok? Se você quiser a minha ajuda para que você consiga percorrer esse caminho, eu consigo te ajudar de 2 formas, tá? Então eu consigo te direcionar pegando na sua mão dentro da minha mentoria, e eu vou deixar o link de aplicação para minha mentoria aqui na descrição do vídeo. Se fizer sentido para ti ter minha ajuda ali pessoal, pegando na mão e fazendo junto contigo, entra lá no link, aplica no formulário de aplicação para eu conseguir ler a sua aplicação, entender se você está no momento ali que eu busco de mentorado e aí sim a gente trocar uma ideia e alinhar os próximos passos. Ou se você não estiver no momento de investir um pouco mais alto numa mentoria e que um curso com a metodologia gravada faça mais sentido, daí eu tenho um produto que é o Box do Mentor 5D, que é um curso com aulas gravadas, onde eu entrego toda a mesma metodologia que eu entrego dentro da minha mentoria. Com essa diferença de que na mentoria eu pego na mão e faço junto, e dentro do Box do Mentor 5D as aulas estão gravadas, você assiste tudo e você implementa, ok? Lá dentro do Box eu entrego mais de 30 ferramentas, não só para você estruturar a mentoria, mas também para você vender a mentoria e você entregar. E o link do Box também está aqui embaixo na descrição da aula. Então, o caminho que fizer mais sentido para ti, a minha mentoria ou o Box do Mentor, se encontra aqui na descrição desta aula, ok?
clica lá no link para você ver o que faz mais sentido. E aí, no mais, eu me despeço então aqui. Espero que a aula tenha feito sentido para ti, que você conseguir realmente dar esse próximo passo de tirar do papel, fechar as primeiras vendas, começar a sentir esse gosto, né, de vender a sua mentoria e depois a gente conseguir acelerar ainda mais o teu resultado, ok? No mais, se você não está inscrito no canal, já aproveita, ó, se inscreve aqui no canal, deixa like no vídeo para o YouTube entregar mais esse vídeo para mais pessoas também e eu te espero aqui ao longo dos próximos vídeos no meu canal, beleza? Um abraço e até os próximos vídeos.